Boa tarde, consegue me ouvir? Como é que tá aí o áudio? Boa tarde, professor. Tá joia? Tudo certinho? Eduardo, tá gravando? Sim. Bom, então vamos lá. Vamos concluir, né, nosso módulo aí de direito constitucional. Nos próximos encontros aí nós vamos focar em direito administrativo e também uma revisão aí sobre a legislação institucional do Ministério Público, certo? Ó, vamos lá, pessoal. Nós paramos na última aula na parte aí do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Para concluirmos o estudo aí do Poder Judiciário, faltamos apenas esses dois conteúdos programáticos. Não é isso? E na sequência nós já vamos entrar na parte aí de funções essenciais à justiça. Deste modo, nós concluiremos todo o conteúdo programático aí relacionado à disciplina de direito constitucional, certo? Então, ó, pessoal, sem mais demoras, né? Vamos lá, vamos tratar aqui sobre a organização aqui do poder judiciário, especificamente tratando aqui dos dois tribunais que mais aparecem em provas, que é o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Faremos da forma que nós estamos abordando aí. Uma revisão básica, né? Construindo o conteúdo, construindo o resumo, certo? E finalizando aí, tratando das questões, resolvendo aí as questões de prova. Bom, pessoal, primeiro conteúdo, primeiro tópico que nós vamos estudar é o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, Supremo Tribunal Federal. Beleza? Professor, qual é o primeiro tópico aqui relacionado ao STF? É a composição do tribunal. É a composição do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, o STF ele é composto por 11 ministros. 11 ministros. Esses 11 ministros são brasileiros natos, 11 ministros brasileiros natos, ó, com mais de 35 anos e menos, mais de 35 anos e menos de 70 anos. O que é que eles precisam ser mais, professor? Eles são de notável saber jurídico e reputação ilibada. De notável saber jurídico e reputação ilibada. Como que é a escolha desses ministros? Como que é, professor? Ó, indicação pelo presidente, ou melhor dizendo, nomeação pelo presidente da República, vírgula, após aprovação.
nomeação pelo presidente da República após aprovação de maioria absoluta do Senado. Ponto. Fechou? Composição e a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Um, pessoal, quais são as atribuições? Ó, a competência do STF. Competência do STF. O STF, pessoal, a Constituição reserva, ó, a competência de precipuamente, competência de precipuamente a guarda da Constituição. Fechou? Beleza, professor. Essa é a competência, só que existe dentro dessa competência uma divisão. Qual é essa divisão, professor? Ó, existem as chamadas competências originárias. O que é que significa, professor? Competências originárias. Simples, pessoal. Ó, o processo inicia e finaliza no STF. O processo inicia e finaliza no próprio STF. Qual é a outra competência, professor? Recurso ordinário. Recurso ordinário. O que é que significa, professor? Ó, o STF, o STF funciona como segundo grau de jurisdição. O STF funciona como segundo grau de jurisdição. Beleza? Professor, e como é que é isso aí? Coloca uma setinha abaixo, pessoal, que eu já vou explicar essa competência aqui. Recurso ordinário. Coloca assim, ó. Compete ao STF processar e julgar. Compete ao STF processar e julgar em recurso ordinário. O que é que o STF pode processar e julgar em recurso ordinário? Duas coisas. Letra A. O HC, HC é habeas corpus,
o MS, que é o mandado de segurança, e o habeas data. Habeas corpus, mandado de segurança e habeas data e o MI, que é o mandado de injunção. Decididos, decididos em única instância. Decidido em única instância pelos tribunais superiores. Decididos em única instância pelos tribunais superiores. Coloca uma vírgula. Se denegatória. Se dene, se denegatória a decisão. Bom, fechou? Então, ó, quando os tribunais superiores negam esses remédios aqui, o recurso ordinário vai lá para o STF. Qual é a outra matéria de recurso ordinário, professor? Qual é a outra matéria? Ó, o crime político. O crime político. E quem é que julga, professor, o crime político? Quem é que julga o crime político? Ó, o crime político, pessoal, ele é julgado em primeira instância pelo juiz federal. Então, o juiz federal, ele julga o crime político, certo? E depois esse processo vai em grau de recurso para o STF. Bom, fechamos aqui? Tranquilo? Beleza. Professor, e qual é a outra competência do STF? Ó, é o recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Como é que funciona, professor? Recurso extraordinário. Coloque aí. Um, compete ao STF, compete ao STF, julgar, vírgula, compete ao STF julgar, vírgula, mediante recurso extraordinário, vírgula, as causas decididas em única ou última instância. As causas decididas em única ou última instância.
vírgula, quando a decisão recorrida, quando a decisão recorrida. Letra A, contrariar dispositivo da Constituição, contrariar dispositivo da Constituição. Letra B, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Contrariar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. C. Julgar válida lei ou ato de governo, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Julgar válido lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Letra D. Letra D. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Bom, fechamos? Ó, no recurso extraordinário, pessoal, o STF é o último grau de jurisdição. O STF julga o processo em última análise. Cuidado para não confundir as hipóteses de recurso ordinário com recurso extraordinário, certo? E o mais importante, ó, eu vou explicar para vocês aqui as principais competências. Ó, coloca assim uma questão de prova. Questão de prova. Qual é a questão de prova, professor? Coloque aí questão de prova. Principais competências originárias.
principais competências originárias do STF. Professor, quais são as principais competências do STF? Competências ordinárias, ou melhor dizendo, originárias. E o processo inicia e finaliza no próprio STF. Julgar, pessoal, isso daqui, ó. ADI, ADI, o que é ADI, professor? Ação direta de inconstitucionalidade. Ó, de lei ou ato estadual ou federal. E também julgar, pessoal, a ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato federal. De lei ou ato federal. Certo? Beleza, professor. Julgar, ó, por crime comum. O STF julga algumas autoridades por crimes comuns. Professor, quais são essas autoridades que o Supremo Tribunal Federal julga por crime comum? Vamos construir. Ó, o presidente da República e o vice-presidente da República, certo? Presidente e vice. Ó, membros do Congresso Nacional, membros do Congresso Nacional, PGR, que é o Procurador-Geral da República. Beleza? Professor, mais quem? Ministros de Estado, comandante, comandante das Forças Armadas, comandante das Forças Armadas, ministros de tribunais superiores, ministro de tribunais superiores. Tem mais, professor? Tem ministros do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, e o PGR, eu já coloquei aqui, né? PGR, ministro dos Tribunais Superiores, ministro dos Tribunais de Contas da União. Bom, pessoal, ó, esses aqui são julgados por crime comum perante o STF, certo? Agora, ó, puxa uma setinha de ministros até esses caras aqui, ó. Tem mais alguém, professor? Tem? Acrescenta aqui, chefes de missão diplomática de caráter permanente. Esses caras aqui
eles também são julgados por crimes de responsabilidade. Bom, beleza? Esses caras daí, eles também são julgados por crimes de responsabilidade pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Professor, mais o quê? Ó, julgar HC, ou seja, julgar o habeas corpus, certo? Qual é a regra para que o Supremo possa julgar habeas corpus, professor? Qual é a regra? Simples. Ó, se o paciente. Professor, quem é o paciente? Coloque aí, ó. Qualquer das autoridades submetidas a julgamento por crime comum. Qualquer das autoridades submetida a julgamento por crime comum. Então, ó, se um desses caras aqui estiver sendo julgado, o paciente aqui, a impetração do habeas corpus é no próprio STF. Beleza, professor. Só isso? Não. Ó, quando o coator de coação, quando o coator, coloque do lado aí, for tribunal superior, for tribunal superior ou pessoa submetida a julgamento pelo STF, for tribunal superior ou pessoa submetida a julgamento. Beleza? Fechou. Tem mais? Tem. Ó, julgar, pessoal. Julgar. MS, habeas data ou MI. Julgar MS, habeas data ou MI. Quando que o STF vai julgar o habeas data, o mandado de segurança, o habeas data ou o mandado de injunção? Quando é que o STF julga? Abra o parênteses e coloca aí, ó. Contrato, contrato praticado. Contrato praticado. Então, se for um ato praticado por quem? Primeiro, presidente da República. Primeiro ato, presidente da República. Então, se o presidente praticar um ato, o mandado de segurança contra ele, STF. Segundo, mesas da Câmara, Senado e Congresso. Mesas da Câmara, Senado e
Congresso. Terceiro, terceiro, o próprio STF. O próprio STF. Quarto, PGR. Quem é o PGR? Procurador-Geral da República. E quinto, TCU. TCU. Fechou? Ó, cuidado, pessoal. Cuidado com essa regrinha aí do julgamento do mandado de segurança, do habeas data, do mandado de junção. Quando que eu julgo? Quando que eu entro lá no STF diretamente? Quando essas pessoas praticarem aí os atos e esses atos tiverem sido combatidos pela mandado de segurança, pelo mandado de junção, essa ação tramita no STF. Fechou? Coloque outra observação. Coloque aí. Ó, julgar, julgar a extradição. Julgar a extradição. Fechou? Outra observação. Tudo competência originária do STF. Outra observação. Julgar as causas e os conflitos. Julgar as causas e os conflitos entre a União e os Estados. Entre a União e os Estados, vírgula, União e o Distrito Federal, União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, ou seja, entre uns e outros, vírgula, inclusive a administração indireta, inclusive a administração indireta. Fechou? Outra observação aí. Julgar o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União. Julgar o litígio entre Estado estrangeiro, organismo internacional e a União. Fechou? Vírgula. O Estado, o Distrito Federal ou o território. O Estado, o Distrito Federal ou
território. Fechou? Coloca a tal observação para finalizar. Fechou? Coloca assim: não existe competência originária do STF, não existe competência originária do STF envolvendo o município. Fechamos? Pessoal, essa informação aí sublime, certo? Porque, ó, os processos envolvendo o município não iniciam no STF nunca. Não existe essa competência originária do STF para processar e julgar causas que envolvam município, certo? Nós vamos ver que existe a possibilidade dessas causas serem competências do STJ, nunca do STF, e cai muito em prova. O examinador sempre aborda essa diferença, envolvendo municípios e coloca o STF ou o STJ. Tranquilo aqui? Fechamos? Ó, regrinhas sobre o STF. Fizemos esse resumo aí, básico. Beleza. Tem regras, professor, sobre o STJ? Tem. Vamos fazer um resumo também sobre o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. Fechou? Ó, a primeira regra é a composição do STJ. Como é que é composto, professor, o STJ? Ó, no mínimo, e aqui é número mínimo, viu? No mínimo, 33 ministros. O STJ é composto de, no mínimo, 33 ministros. Quem são esses ministros, professor? Brasileiros, aqui não precisa ser brasileiro nato, brasileiros com mais de 35 anos e menos de 70 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. De notável saber jurídico e reputação ilibada.
Fechou, professor. Como é a escolha desses ministros, professor? Ó, a escolha é simples, certo? O presidente, eles são nomeados pelo presidente da República. É o primeiro ponto, certo? Após a aprovação da maioria absoluta do Senado. Professor, só isso? Não. Sendo, aí tem uma origem específica. Sendo, como é que é escolher? Ó, um terço, um terço e um terço, certo? Um terço como, professor? Um terço, ó, dentre juízes do TRF, que são os Tribunais Regionais Federais. Um terço dentre desembargadores. Fechou? E um terço dentre advogados e membros do MP. Professor, como é que eles são escolhidos? Eles são escolhidos na forma do quinto constitucional. São escolhidos da forma do quinto constitucional. Bom, fechamos? Então, o STJ é diferente. O STJ tem essas regrinhas aí peculiares. Primeira diferença: para ser ministro do STF, tem que ser brasileiro nato. Para ser ministro do STJ, não precisa ser brasileiro nato. Beleza? Professor, ministro do STJ tem que vir de um desses três lugares aí. Um terço para um desses três lugares. Tranquilo? Beleza. Ah, e no STJ também nós temos as competências. Ó, o STJ também tem competências. E quais são elas? Competências originárias, competências originárias. Pontua aí no material. O processo inicia e finaliza
O processo inicia e finaliza no próprio STJ. O processo inicia e finaliza no próprio STJ. Tranquilo? O STJ também tem competência em recurso ordinário. Competência em recurso ordinário. O STJ, pessoal, julga, coloca assim, ó, julga em recurso ordinário as seguintes matérias. Julga em recurso ordinário. Letra A. Habeas corpus ou MS. Ou seja, o habeas corpus ou mandado de segurança. Quando, professor? Decididos em única ou última instância. Decidido em única ou última instância pelos TJs ou pelos TRFs. TRFs, Tribunal Regional Federal. Fechamos? Ó, letra B. Letra B. Qual é a segunda competência? Coloca assim: as causas em que forem parte, as causas em que forem partes, Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, as causas em que forem partes, Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e de outro, município ou pessoa, e de outro, município ou pessoa, residente ou domiciliada no Brasil. Município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil. Tranquilidade? Nesse caso aí, processo em recurso ordinário para o STJ e não para o STF. Tem outra competência, professor? Tem.
Qual é a outra competência? Recurso especial. Recurso especial. Julgar as causas, julgar as causas Professor, a tela não está aparecendo, não. Professor. e agora? Oi? Foi. Recurso especial. Recurso especial. Julgar as causas decididas em única ou última instância. Julgar as causas decididas em única ou última instância pelos TRFs ou TJ. Pelos TRFs ou TJ, vírgula. Quando a decisão recorrida, quando a decisão recorrida. Letra A. Contrariar tratado ou lei federal. Contrariar tratado ou lei federal. Ou negar sua vigência. Ou negar a sua vigência. Letra B. Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Contestado em face de lei federal. Professor, repita aí a número 2, a B, na verdade. Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Ter der interpretação divergente der
interpretação divergente à lei federal. De interpretação divergente à lei federal. Bom, beleza? Coloque abaixo uma questão de prova. Coloque aí principais competências originárias. Principais competências originárias. Ó, pessoal, a principal competência originária, julgamento por crime comum. Quem é que o STJ julga por crime comum? Vamos colocando aí na ordem. Primeiro, governadores. Governadores. Segundo, desembargadores do Tribunal de Justiça. Terceiro, desembargadores do Tribunal de Justiça. Terceiro, membros do Tribunal de Contas. Quarto, membros dos Tribunais Regionais Federais. Membro dos Tribunais Regionais Federais. Quinto, Professor, professor, Ana, esse tribunal de conta é do Estado, é? oi? Esse tribunal, membros do TC. Os juízes que atuam no Tribunal Regional Federal. Quem é juiz do Tribunal Regional Federal? Quem é desembargador do Tribunal Regional Federal? É. Cinco, membro dos Tribunais Regionais Eleitorais. Membros dos Tribunais Regionais Eleitorais. Seis, membros do Ministério Público que atuem perante o tribunal e os tribunais. Membros do Ministério Público que atuem perante os tribunais. Fechou? Então, pessoal, ó, essa galera aí, o STJ julga por crime comum. Coloca uma observação aí, abaixo. Coloca assim.
exceto os governadores, exceto os governadores, vírgula, todos os demais também são julgados por crime de responsabilidade. Todos os demais são julgados por crime de responsabilidade. Fechamos? Tranquilidade, beleza. Pessoal, bote aí, ó, outro. MS, MS, mais quem, professor? Na verdade, vamos colocar julgar o habeas corpus. Julgamento do HC. Julgamento do HC. Abram parênteses. Beleza, professor. Coloque aí. Quando, quando o coautor ou paciente, quando o coautor ou paciente for qualquer das pessoas submetidas a julgamento. Quando o paciente ou coautor for qualquer das pessoas submetidas a julgamento. Beleza? Coloca aí. Julgar mandado de segurança e habeas data. Julgar mandado de segurança e habeas data. Contrato praticado contrato praticado por ministro de Estado, praticado por ministro de Estado ou comandante das Forças Armadas. Comandante das Forças Armadas. Beleza? Coloca outra observação.
julgar, julgar a homologação de sentença estrangeira, julgar a homologação de sentença estrangeira e exacto. Tá aqui, ó. É X é um quê? Exacto as cartas rogatórias. O que é isso, professor? Dá execução a ordens judiciais estrangeiras. Exacto as cartas rogatórias. Fechou? Tranquilo? Pessoal, essas são as competências. Fechamos? Dúvidas? Dúvidas? Fechou? Resumo pronto? E aí, até agora, quantas páginas? A minha quatro. No total, no total. Ah, Conteúdo programado das nossas aulas. No total, com todos os assuntos. não, Então mais vocês não copiaram os outros, não, foi? No total. 11, 11, Hã? 11. 11. E aí, Carla? 13. 35. Mas é um resumo completo. Direito constitucional. É um resumo completo de direito constitucional. É porque minhas letras são grandes, né? Aí, Sim, certo. Bom, pessoal, fazemos o seguinte. Ó, eu vou parar aqui 20 minutinhos, mas com uma condição, certo? Voltem aí, descanse um pouco, mas respondam das questões de número 1 até a número 8. Das questões 1 até a 8. Professor, Oi. tem aquelas questões do. Ficaram também algumas questões, não foi? Não, são as mesmas, Eduardo. Eu repeti. Ah, tá.
Lá. Eduardo, tudo certinho aí? Gravação. Toda, porque eu dei E uma aí, pausa para conseguiram responder? não ficar muito extenso. Consegui na foca Responderam ainda, as questões? na foca. Vamos corrigir? Vamos lá? Bom, pessoal, vamos colocando aqui o gabarito das questões. O gabarito aqui das questões, certo? E a gente vai corrigindo aí. E aí, questão de número um. Vocês marcaram qual a alternativa correta? Qual é o gabarito da questão de número um, pessoal? Considere as seguintes ações constitucionais. Beleza. Habeas corpus, quem é o paciente do habeas corpus? Olhar sempre o paciente. Habeas corpus, paciente, ministro de Estado. Mandado de segurança contra ato praticado por ministro de ou pelo Tribunal de Contas da União. E habeas data contra ato da mesa da Câmara dos Deputados. Quem é que processa e julga originalmente, pessoal? Ó, quem é que julga ministro de Estado por crime comum? É o STF. Beleza. Se o STF julga por crime comum, o habeas corpus, tendo como paciente ministro de Estado, é competência originária do STF, do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União. Contra atos do Tribunal de Contas da União, STF também. Competência originária do STF. O habeas data contra, ó, tá aí no material de vocês, contra ato da mesa da Câmara, também é o STF. Beleza? Perceberam, pessoal? Então, veja, ele vai trazer aqui as competências originárias de um, confundindo com as competências do outro. Gabarito aqui é a letra D Né? de dado. Supremo Tribunal Federal três, nas três situações. Fechou? Questão 2. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originalmente. Originalmente. E aí, pessoal? A ação em que metade de todos os membros da magistratura sejam diretamente interessados. Pessoal, a ação em que membros da magistratura sejam diretamente interessados, na verdade, que todos os membros da magistratura sejam diretamente afetados. Ele está dizendo aí, ó, que metade dos membros, todos os membros, aí sim seriam competência do STF. As ações contra o Conselho Nacional de Justiça, ao qual compete zelar pela autonomia do Poder Judiciário, não sendo permitido a esse Conselho expedir atos regulamentares, ainda que no âmbito de sua competência, falso, porque eles podem sim expedir atos normativos. Falso. A questão 2 diz: o habeas corpus, sendo paciente o ministro de Estado. Boa. E a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual.
Vai ser. Ques- Manda, Eduardo. Não, não, nada. Questão de número 2, letra C de casa. Letra C de casa. Fechou? Questão 3. Questão 3. De acordo com a Constituição Federal, a competência para processar e julgar originalmente a homologação de sentença estrangeira, ó, ponto e vírgula, o mandado de segurança contra atos da mesa da Câmara e o habeas data contra ato de ministro de Estado. Na ordem, pessoal. Homologação de sentença estrangeira é o STJ. Beleza? Beleza. Mandado de segurança contra atos da mesa da Câmara é o STF. Ó, habeas data e mandado de segurança contra ministro é o STJ. Então é STF, STJ, melhor dizendo, STF e STJ de novo. Letra A. A questão aqui é a letra A de avião. Fechou? Belezal? Beleza, professor. Tranquilidade. Ó, questão de número 4. Questão 4. A ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade, de lei ou ato normativo, ou ação direta, a ação direta de inconstitucionalidade de ato normativo estadual, o litígio entre Estado estrangeiro e a União, e os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União devem ser, respectivamente, processados e julgados originalmente. A ação direta de inconstitucionalidade. E aí, galera? Ó, a ação direta de inconstitucionalidade, STF. Show? Que mais? O litígio entre Estado estrangeiro e a União e os conflitos entre as autoridades administrativas, STF também. Beleza? Agora, os conflitos entre autoridades administrativas, ó, até aqui. Os conflitos entre autoridades administrativas vinculadas à União, aí é o STJ. Então, na ordem é Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Letra, letra E de elefante. Questão 4, letra E. Fechou? Exato, Valesca. STF, STF, STJ. Questão 5, pessoal. De acordo com a Constituição, a homologação de sentença estrangeira e a extradição solicitada por Estado estrangeiro e a concessão de exáquas cartas obrigatórias são processadas e julgadas originalmente. Letra D. Ó, a homologação de sentença estrangeira é o STJ, cuidado. A é o Travou. STJ. Oi? Tinha Letra travado. D de dado. Letra D de dado. A internet caiu aí, É, foi, porque pessoal? que travou. A sua internet travou. É porque o meu Na quinta questão aí. voltou. Voltou. Na verdade, o meu computador que está com alguns problemas, pessoal.
algumas questões. Ontem eu quase que não consegui mandar para vocês o material. Tá normal? Agora tá. Fechou? Beleza. Então, o gabarito aqui. É porque o computador está com alguns plugins. Ele ontem não abriu a internet de jeito nenhum. Na verdade, só abriu pela manhã e consegue visualizar aí? N- Agora sim. Fechou? Gabarito da questão. Então, letra, letra D. Beleza? Questão de número 6. Questão de número 6, pessoal. Ó, além de ser o guardião da Constituição da República, cabe ao STF, cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar originalmente os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro, falso. Isso daqui é competência do STJ. STJ. Letra B. A homologação de sentenças estrangeiras e de executo as cartas rogatórias executar-se. Aqui é o STJ. Falso também. Certo? Letra C. Julgar em recurso ordinário as causas em que forem parte Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e de outro, município ou pessoa residente no Brasil. STJ também. Letra D. Processar e julgar originalmente os juízes federais da área de jurisdição, incluindo os da STJ também. E a letra C diz assim: processar e julgar originalmente o litígio entre Estado estrangeiro e organismo internacional e a União, o Distrito Federal e os territórios. Gabarito aqui, letra E de elefante. Esse é o gabarito. Questão de número 7. Questão 7. Os litígios entre organismos internacionais de um lado e Estados membros da Federação de outro são competências de quem, professor? Originária do STF, do Supremo Tribunal Federal. Competências originárias do STF. Beleza? Questão de número 8, pessoal. Item por item, né? Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, processar e julgar originalmente a homologação de sentenças, falso, STJ, STJ. Processar e julgar originalmente as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Isso aqui está verdadeiro, viu? Quem julga as causas envolvendo esses dois conselhos aí é o Supremo Tribunal Federal. Julgar em recurso ordinário as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e de outro, município ou pessoa residente domiciliada no país. Falso é o STJ. Julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão julgar válida, lei local contestada em face de lei federal. Professor, verdadeiro, né? Verdadeiro, verdadeiro. Por isso que a ordem correta aí da nossa questão de número 8, me ajude aí, pessoal, é a letra, questão 8, gabarito, letra A, não é isso?